Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã, por essa oportunidade de estarmos na tua presença, de podermos buscar a tua face, podemos ouvir a tua voz. Nos esvaziamos diante de ti, diante do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, diante do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o Deus Criador de todas as coisas, cujas misericórdias duram para sempre, cujo amor é incondicional, cuja paz excede a todo entendimento. Nos achegamos diante de ti, Pai, desejosos em ouvir a tua voz, em receber mais do Senhor aquilo que tu tens reservado para nós nessa manhã como ensino, como revelação, como instrução que vem do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada vida que aqui está, abençoa cada família aqui representada, cada lar, com a tua paz, com o teu amor, com a tua alegria. Derrama alegria, Senhor, nas nossas vidas. Pai, ainda que diante de adversidades, possamos estar vivendo, enfrentando, a nossa alegria no Senhor, a nossa esperança no Senhor é maior, porque não há outro como o Senhor. Por isso, Pai, derrama sobre nós o teu sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário, reveste-nos de toda a tua armadura, faz-nos resistir no dia mal, faz-nos permanecer inabaláveis frente às ciladas do diabo, faz o Senhor orar em todo tempo e usar as armas espirituais, porque as nossas armas, as armas da nossa guerra, não são carnais, não são retórica humana, sabedoria humana, mas nossas armas, elas são espirituais, são poderosas em Deus, em nome de Jesus. Por isso, Pai, entregamos a Ti essa aula. Oro por cada aluno, por aqueles que já entraram, os que vão entrar, que possamos compartilhar, que possamos aqui mergulhar mais nas Escrituras, naquilo que está escrito, naquilo que o Senhor deixou como herança, como revelação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Dá-nos sede e fome da Tua palavra, dá-nos o desejo de conhecer e prosseguir nesse conhecimento e mergulhar cada vez mais profundo em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro, Senhor Jesus, para que estas aulas, Pai, sempre tragam do Senhor, Pai, a verdade que liberta, que santifica, a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés, que essa é a Tua palavra, que ela possa nos iluminar e nos levar ao pleno conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Desde já em unidade de igreja, nós confrontamos a toda a hierarquia das trevas e que seja pelo Senhor repreendida toda a obra do diabo, tudo aquilo que se levanta como resistência ao nosso crescimento e amadurecimento espiritual, em nome de Jesus. Que o Senhor traga liberalidade agora e que juntos possamos aqui, Pai, viver experiências novas, porque viver em Cristo Jesus é viver uma novidade de vida, nos tirar da velha natureza, da velha estrutura, e nos trazer a uma natureza nova, a qual o Senhor nos concede, na qual o Senhor nos concede vida e vida em abundância, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom dia a todos, mais uma vez. Luciana também estou aqui. Acho que os outros eu já cumprimentei. Pastora Rosângela está comigo, então está aqui do meu lado. Então, já podemos começar essa aula e tenho certeza que Deus vai falar conosco, vai nos ministrar, vai nos ensinar, vai nos levar mais para a Bíblia. Queridos, e no teu chamado, eu sei que você tem um chamado em Deus de influenciar essa geração e esse tempo, e nós não seremos a influência necessária sem o conhecimento da palavra. Deixa eu compartilhar o que é, vamos dizer, o que me impulsiona a estar com você aqui estudando, a estar com você aqui mergulhando, o que me alegra em fazer isso, o que me fortalece em fazer isso, é saber
que a palavra de Deus é o processo transformador de todas as coisas. Amém? A tua oração, presta atenção no que eu vou falar. A tua oração, o teu relacionamento com Deus dependem da palavra. Amém? Quanto mais você conhece a palavra, mais eficaz fica a tua oração, porque a palavra liberada dos nossos lábios tem poder. E a Bíblia é uma palavra escrita, mas que foi liberada. E nós precisamos declarar, repetir. Então, a tua oração tem poder na palavra. A palavra te leva à santidade, porque é a verdade que santifica. Então, você se protege do mal na palavra, você se santifica na palavra. Amém? O seu áudio está baixo. Como é que está o áudio e o vídeo aí? Tá ok, gente? Então, pastora Nádia, acho que é contigo mesmo aí a questão do áudio, tá? O pessoal está me dando ok aqui. Ok? Dá uma confirmada no teu celular. Se você quiser, se você tiver fone de ouvido, talvez auxilie, direcione, né? O som aí pode te ajudar nesse aspecto. Tá bom? Então, o processo da palavra de Deus nas nossas vidas nos traz esse fortalecimento, né? Não existe cristianismo sem Bíblia, gente. Não existe. É um erro aí. Algum líder de alguma igreja, de algum lugar, tentar conduzir pessoas ao cristianismo sem a palavra, porque o que convence é o toque do Espírito Santo em cima de uma palavra pregada, né? Você quer ganhar... Quantos querem ganhar vidas para Jesus aqui? Você sabe que o teu chamado é esse, o nosso chamado é esse. Ganhar vidas para Jesus. Então, entenda uma coisa, Lucélia, Milena, Carlos, o que Deus tem conosco? Ele vai alcançar o coração das pessoas através da palavra liberada, da pregação do evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, ok? O homem é pecador, o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou na vida do homem, Cristo morreu pelos nossos pecados. Se você receber a Cristo, ele te traz o perdão e a remissão pelo seu sacrifício na cruz. Essa palavra, ela tem poder, respaldado pelo toque do Espírito. Quem vai convencer a pessoa disso? É você? Não. É o teu discurso? Não. É o toque do Espírito Santo, mas segundo esta pregação. Ok? Existem casos de pessoas estarem lendo a Bíblia e terem uma experiência de receberem Jesus no coração? Sim, mas são casos raros. São casos raros. Né? E se fosse esse intermédio, Jesus não diria lá para os apóstolos, né, e para os discípulos que o seguiam: olha, vós sereis minhas testemunhas e pregarei, né, esse evangelho, e de pregar o evangelho. Jesus não daria essa ordem de pregar o evangelho. Pregação, falar. Jesus falaria: olha, agora vocês esperem, porque o Espírito Santo está convencendo todo mundo lá. Todo mundo vai agora decidir ler a Bíblia e ser alcançado pelo evangelho. Isso não acontece. Ok? Precisa de quem pregue. Como crerão se não há quem pregue? Como, né? Como crerão do que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? Quão formosos são os pés, tal. Então, precisa pregar. Então, essa palavra precisa estar em nós. Então, a gente estudar a palavra, a gente buscar a palavra é a base para que a nossa influência no cristianismo tenha efeito, tenha poder. Aqui, ó, tá aqui, ó. O Carlos postou aqui, ó. Como invocarão aquele em que não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? Romanos 10, 14 e 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão são maravilhosos os pés do que anunciam as boas novas. Ok? Então, que debaixo dessa unção você vá, pregue o evangelho e viva experiências poderosas em ver vidas e famílias sendo salvas e resgatadas em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, queridos, vamos compartilhar nessa manhã alguns temas interessantes que foi fruto de debates
lá no grupo do debates muito construtivos, né, muito bons, lá no grupo do WhatsApp. Se alguém não está no grupo do WhatsApp, depois me manda aí no direto e eu insiro você lá, eu te mando o convite. Pega a tua água, pega o teu café. Eu estou no chazinho aqui hoje, porque eu estou de jejum de café. Os pastores... Aê, Glaucus, gostei da caneca. Os pastores aqui de Americana estão jejuando e eu fui convidado para jejuar junto com eles e tinha que tirar uma bebida e eu tirei o café. Né? Então, 21 dias aí sem tomar café, tinha que tirar um alimento também, tem uma série de coisas no jejum. Mas vamos lá. Queridos, alguns debates, algumas conversas foram realizadas no grupo um tempo atrás e eu sugeri que a gente intensificasse essa conversa aqui nas aulas, né? Foram falados a respeito de algumas coisas, como, por exemplo, algumas situações que o cristão vive, como o mundo vive, em relação a enfermidades, em relação a situações desfavoráveis, lutas pessoais, problemas pessoais, né? E houve a discussão se, por exemplo, a continuidade desse processo na vida de uma pessoa poderia ser falta de fé, ou seja, a pessoa não tem fé suficiente para que aquela situação fosse resolvida em Deus, ok? Por exemplo, uma enfermidade, tá certo? Outro aspecto, né? Ou se a pessoa tem fé, então dentro de uma soberania divina, aquela enfermidade permaneceria como um propósito, né? Deus não vai trazer enfermidade, né? Como, vamos dizer assim, como desejo dele, né? O desejo de Deus é enfermar alguém. Sabemos que não é isso. Mas essa enfermidade, uma vez gerada, né? Por que ela não é curada? Um exemplo, né? Então a gente começou a debater ali no grupo, e aí depois a Milena trouxe mais uma questão que é muito comum no meio cristão, essa indagação, que é a gente falar a respeito daquela sensação, né? Daquela sensação de que parece que na vida cristã as lutas elas são mais intensas. Parece que tudo ficou mais difícil depois que eu me converti, né? Antes isso aqui parecia ser, eu conduzia de uma forma mais fácil, mas agora que eu decidi ser firme, eu decidi viver pelo evangelho, né? Parece que as coisas ficaram mais difíceis, né? Então, essas questões é interessante a gente estudar. É lógico que eu sei que você que está aqui tem uma fé firmada em Cristo, ok? Essas dúvidas, elas não tiram você do caminho, ok? Que foi proposto e que você decidiu andar o caminho da vida cristã. Porém, tem dois aspectos. Primeiro, nós temos consciência de todas essas coisas como cristãos. E segundo, como eu falei, a influência que nós geramos hoje, é necessário você ter respostas bíblicas para aqueles que estão chegando. Porque essas indagações, elas podem não abalar a sua fé, vamos dizer assim, não te roubar do caminho, mas roubam muitos novos convertidos. Roubam. A pessoa começa a ver luta lá, ela fala assim, mas eu achei que eu ia vir para a igreja, né? Assim, vamos pensar associando igreja, tá? Toda vez que eu falar eu vim para a igreja, não pense na estrutura igreja, mas pense no reino, tá? Pense no corpo de Cristo, ok? Mas eu vim para a igreja, eu achei que eu ia resolver meus problemas. Não, meus problemas iam aumentar. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu não tinha tanta briga em casa. A minha casa não era um lugar de paz. Mas eu vim para a igreja, parece que piorou. Não é verdade? E aí a gente vê muitas pessoas nessa angústia ou nessa dúvida.
E talvez essa não seja uma dúvida assim, intensa na sua vida, mas pode ser na vida de um discípulo teu, de alguém que você tem acompanhado, de alguém que te indagou nesses dias sobre isso, não é verdade? Então, o que eu quero? Eu quero, assim, conversar com vocês, compartilhar, Dalton, seja bem-vindo, bom dia, compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, e, lógico, sempre olhando para a Bíblia, que é a base de tudo, mas eu acredito que a gente vai ser ministrado aqui sobre algumas coisas, até mesmo sobre orações, a princípio, não respondidas, ok? Orações não respondidas. Então, deixa eu fazer vocês terem uma experiência lúdica aqui, né? Visualizar alguma coisa. Imagina que você está diante de duas portas, ok? Quero sinceridade nessa resposta, tá? Essa sinceridade não é para comigo, é para com você mesmo. Você está diante de duas portas. Cada porta tem uma plaquinha indicando o que você vai encontrar quando você atravessar essa porta. A primeira porta está escrito assim: paz, descanso, prosperidade, alegria. E na segunda porta está escrito assim: desafios, problemas, tristezas, lutas e perseguições. Ok? A minha pergunta é: qual porta você escolhe, a 1 ou a 2? Ah? Ok. Né? Com certeza alguém ia falar: eu não estou louco para escolher a segunda. É lógico que eu vou escolher a primeira, tá certo? Veja só, o ser humano, nós não estamos nem falando de Bíblia ainda, tá? Estamos brincando aqui. Estamos brincando, tá? E lógico que não vai dar para entrar pelo lado psicológico, né? Mas o ser humano, ele busca naturalmente, por naturalidade, ele busca conforto, né? Ele busca se aproximar do conforto e se distanciar das dificuldades, ok? Natural isso, natural. Aquilo que te traz benefício, automaticamente te leva ao desejo por aquilo que te beneficia, aquilo que te ajuda, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te traz paz. E normalmente nós somos, vamos dizer assim, posicionados em nos distanciar aquilo que é difícil, aquilo que não é fácil, né? Por exemplo, tem pessoas que não gostam de ir num parque de diversão, né, num parque aquático, porque enfrentar fila não é gostoso. É desgostoso, sim ou não? Você ficar lá enfrentando fila. Então a pessoa não gosta de enfrentar fila, automaticamente, eu estou falando uma coisa bem simples, tá? Automaticamente, vamos no parque aquático? Eu não, pelo amor de Deus. Tem que enfrentar aquelas filas lá para poder chegar no benefício, que é o brinquedo, que é a diversão, você tem que passar por uma dificuldade, que é enfrentar aquela fila. Então a pessoa, ela prefere, para não enfrentar aquela... Eu estou dando um exemplo bem simples, tá? Para ela não chegar ela não enfrentar aquela dificuldade, ela abre mão da experiência lá gostosa de cair dentro da água, de ter a diversão lá que o brinquedo proporciona. Ok? Não é verdade? A gente quer brincar, mas não quer pegar fila. Aí você fica repetindo o mesmo brinquedo que não tem fila para não, não ter que ir naquele que tem muita fila. Não é verdade? Mas eu estou dando um exemplo bem simples assim. Talvez você nem goste de parque de diversão e parque aquático, mas olhando e voltando para a Bíblia agora, deixa eu compartilhar algo com vocês. Deus criou o ser humano, a Bíblia diz que macho e fêmea os criou, ok? O homem e mulher, e deu a eles um problema. Não, bom dia, Cecília, seja bem-vinda. Deus deu ao homem, depois de tê-lo criado, o homem e mulher, quando eu falar homem, Adão
pensa em ser humano, tá? Deus deu ao ser humano um problema. Ele disse assim: sede fecundos, enchei a terra, multiplicai e governe. Não, ele não deu ao homem um problema, mas ele deu ao homem um desafio. Ok? O homem ser fecundo, o homem multiplicar, o homem povoar a terra e governar essa terra. Ok? O homem exercer governo sobre a terra era um desafio que ele recebeu de Deus, uma direção, uma ordem, um objetivo. Ok? A questão é que o homem pegou o objetivo, o desafio que Deus deu e transformou em um problema. Quando ele pecou. Aquele objetivo deixou de ser apenas um desafio a ser alcançado, um objetivo a ser alcançado, e se transformou em o quê? Em um problema. Em um problema. Tá certo? Tanto que, até hoje, o homem praticamente não conseguiu voltar a exercer esse governo por si só. A gente sabe que esse governo está em Cristo. Mas no ser humano, governar continua sendo um problema, sim ou não? Imagina o Jair Bolsonaro governando o Brasil. Olha o baita problemão que ele tem. O Biden nos Estados Unidos. O governante da Ucrânia. Olha o problema que ele está nas mãos. Não é verdade? O que Deus quer que eu e você façamos? Nós que recebemos agora a natureza de Cristo. Os problemas, eles continuam, eles não foram extinguidos. Mas nós precisamos, através de uma renovação de mente pela palavra, transformar de novo esses problemas em desafios. Porque enquanto você olhar para cada um dessas adversidades da vida como um problema, e a gente já vai ver isso na Bíblia, ok? Eles vão ter força suficiente para te paralisar, para interferir na tua fé, para te desanimar, e muitas vezes, dependendo da postura do cristão, agora eu estou falando do cristão, até desistir. Ok? Então, veja só, o homem criado por Deus, no jardim, tinha os seus desafios. Mas ele transformou aqueles desafios em problema quando ele escolheu o caminho do pecado. E quando você olha dessa forma, e a gente já vai ver a Bíblia mostrando algumas coisas, você pode ter desafios hoje na sua vida transformado em problemas, dependendo da tua postura. Ou você pode ter problemas sendo transformados em desafios, dependendo da nossa renovação de mente. A forma como a gente renova na palavra de Deus a nossa mente. Agora, presta atenção numa coisa. Quando nós buscamos o conforto e nos distanciamos das dificuldades, muitas vezes nos tornamos descuidados. É muito natural. Sabe aquela frase assim, olha, se tudo está dando muito certo, desconfia? Quem já falou, já ouviu isso? Né? Ué, mas está dando tudo muito certo, é melhor desconfiar. Por quê? Porque a nossa mente, infelizmente, ela foi trabalhada para não enxergar que as coisas podem dar certo. Querer que as coisas deem certo, mas não enxergue que as coisas podem dar certo. Ó, vamos para a Bíblia, porque isso vai ficar de forma clara em nós. Abre a sua Bíblia aí, em Isaías 39, versículo 1. Parece ser uma constante guerra entre a carne e o espírito, natureza pecaminosa contra a natureza de Cristo em nós. Exatamente. Gálatas 5 explica que isso vai ser constante. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Não é verdade, pastor Nádia? Agora, veja só. Vamos pegar um exemplo bíblico. Eu quero compartilhar com vocês,
uma experiência do profeta Isaías e do rei Ezequias. Veja só, quando nós temos na nossa vida, isso não quer dizer que você tem que ter problemas o tempo todo, ok? Mas se nós não tomarmos cuidado, a falta de desafios ou a falta de adversidades pode nos levar a uma acomodação e a um descuido. Olha o que diz Isaías 39:1. Naquela época, todos acharam aí? Naquela época, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porquanto ficara sabendo de sua enfermidade e de sua magnífica recuperação. Ezequias alegrou-se com isso e mostrou aos mensageiros a sua casa do tesouro, a saber, a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, as especiarias raras, bem como todo o seu arsenal, tudo que se encontrava em seus tesouros. Nada houve de valor em sua casa real ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e questionou: que disseram esses homens e de onde vieram ter contigo? Ao que Ezequias lhe respondeu: ora, eles vieram de uma terra distante, da Babilônia, para visitar-me. Diante disso, o profeta indagou: o que eles viram em teu palácio? Ezequias explicou: viram tudo o que existe em minha casa real. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha apresentado. Então, Isaías declarou ao rei Ezequias: ouve a palavra de Yahvé dos exércitos. Dias se aproximam em que tudo o que há no teu palácio, o que os teus antepassados entesouraram até esse dia, será levado para a Babilônia. Nada será deixado. Assim diz o Senhor, e alguns de teus próprios descendentes serão também levados, e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia. Mas o rei Ezequias compreendeu que esta palavra significava que durante a vida dele haveria paz e segurança em seu reino. Por esse motivo, retrucou a Isaías: boa esta palavra de Yahvé que acabas de profetizar. Amém? Queridos, essa é uma passagem intrigante. Quem sabe a história do rei Ezequias, ele estava com uma enfermidade para a morte, ok? Quando o profeta Isaías o visita, diz assim: olha, arruma tuas coisas, arruma tua casa, porque você vai morrer. Deixa tudo certo aí, os teus bens, a tua herança, o teu testamento, porque você vai morrer. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Ezequias, ele vira na cama, assim, pro lado da parede, né? No canto, chora, clama misericórdia ao Senhor. E Deus fala para o profeta Isaías: volta lá que eu ouvi o choro do meu servo, do meu rei, e diga que eu darei mais 15 anos de vida para ele. E ele recebe o quê? Cura, uma cura sobrenatural. Ok? Uma cura sobrenatural. Bom, ele fica tão feliz com aquela cura, mais 15 anos. Imagina, você vai morrer e você recebe mais 15 anos de vida. Coisa maravilhosa. Um feito maravilhoso. Aí o que acontece? O rei da Babilônia manda alguns servos com presentes, era muito comum, né? O rei foi curado, o rei não morreu, vamos honrar lá a vida do rei, e manda lá presentes e cartas, sabendo da cura e da recuperação do rei. E aí, nessa hora, o rei, isento daquele problema, porque ele tinha alcançado aquela cura, ele tinha alcançado um milagre da parte de Deus na sua vida, ele tinha recebido mais 15 anos de vida. Para quem ia morrer 15 anos, queridos, é uma eternidade. Recebeu muito, muito. Você percebe que ele está nesse êxtase da sua realização pessoal, né, do que ele alcançou. Ele está ali
totalmente o quê? Totalmente descuidado. Ele perde o foco. Por quê? Porque aquele benefício que ele recebeu, entendo o que eu vou falar agora, foi algo tão maravilhoso, que ele se esquece que, independente do que ele alcançou, lutas e desafios, guerras e problemas continuam existindo. E não é porque ele recebeu uma bênção que o inimigo das nossas vidas vai vai poupar de novas adversidades, do que ele puder interferir nas nossas vidas. E aí o que acontece? Vem lá os mensageiros do rei da Babilônia, e ele tão feliz que ele está, ele tão alegre, estou curado, tenho mais 15 anos de vida, vem cá que eu vou mostrar os meus tesouros pessoais. Ele mostrar alguma coisa do rei não era comum, tá? Um rei visitar outro rei, um mensageiro vir, o rei mostra as suas conquistas, mostra algumas coisas, mas a Bíblia nos diz aqui que ele acaba se abrindo completamente, mostrando todo o tesouro, todos os bens, até o seu arsenal, e se torna, nessa hora, totalmente vulnerável. Vulnerável. Além de gerar para os mensageiros da Babilônia o seguinte: olha, Israel, apesar de um povo ali pequenininho, eles são muito ricos. É uma terra que vale a pena conquistar. Queridos, Ezequias tinha sido livre de uma aflição, de um problema, que era a sua enfermidade. E agora, por um descuido, ele mesmo estava criando um problema. Ele mesmo estava trazendo um problema para si. Presta atenção nisso. Agora, olha que interessante. Queridos, isso aqui é muito ensino para a nossa vida prática, tá? Agora, presta atenção. Ele não só estava criando um problema, como ele não percebeu, e para mim, na minha opinião, de uma forma muito egoísta, de que ele estava criando aquele problema. Porque o profeta Isaías chega para ele e diz assim: olha, dia se aproxima, ouve a palavra de Yahvé, dia se aproxima em que todo esse tesouro vai ser levado para a Babilônia. E os teus próprios descendentes serão levados, e serão feitos eunucos, seus filhos, teus netos. Aí sabe qual é a resposta do rei Ezequias? Ele percebe que isso vai acontecer com os descendentes dele, não com ele. E aí sabe o que ele diz? Ele fica feliz com isso. Ele fala assim: ah, não é comigo, não é em mim, não é no meu tempo de reinado, então tá tudo bem. Se eu vou ficar aqui em paz e segurança, então se eu não vou ter problema, então tá tudo certo. Olha só, como paz e segurança, que é promessa bíblica para nós, ok? Jesus disse: eu vos deixo a minha paz. Jesus não disse isso? Promessa, paz, segurança. Ele diz assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sós. Vocês vão ter alguém que vai estar junto com vocês aí, te guiando a toda a verdade, te guardando, te protegendo. A Bíblia diz que Deus acampa anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Segurança. Amém? Então há promessas bíblicas de paz e segurança. Mas, apesar de existir promessas bíblicas de paz e segurança, isso não quer dizer que estamos isentos de dificuldades e problemas. Ok? E eu já vou chegar. A gente precisa fazer essa introdução para chegar em situações mais nevrálgicas, né?
dessa palavra. Entenda uma coisa, a ausência de problemas, isso todo cristão maduro precisa saber. A ausência de problemas não é uma premissa da vida cristã. Ok? Não é. Cristão não é alguém que é isento de problemas, de dificuldades, de obstáculos. Ok? Jesus mesmo, e aí você conhece essa passagem de cor, advertiu que aflições viriam. O que ele diz? João 16:33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, em outras traduções. No mundo sofrereis tribulações. Mas tem de bom ânimo, tem de fé, tem de coragem. Eu venci o mundo. Então Jesus advertiu sobre aflições, mas que poderiam ser vencidas mediante a confiança nele. Agora, a questão que eu quero compartilhar, querido, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, quiser, tá aberto, tá? A gente vai discutindo aqui. É que eu estou dando a base para a gente poder chegar nas principais questões que foram levantadas. Entenda uma coisa. A questão é que a solução dos problemas ou a vitória sobre algumas adversidades e dificuldades nem sempre são na expectativa que nós mesmos criamos. Mas não deixam de ser vitórias. Quem está entendendo? Qual é o desafio? Luciana, qual é o desafio, Ana Regina? Ana Miguel também já entrou aqui, Deus abençoe vocês. Qual é o desafio? É que nós criamos expectativas humanas em relação a um mover de Deus, a um agir de Deus nas nossas vidas. Tem pessoas que consideram ter desafios como sinônimo de derrota nas suas vidas. Ou falta de fé. Ou até ausência da ação divina ao nosso favor. Deixa eu te falar, é perigoso você pensar que porque você está passando um problema, uma dificuldade, um obstáculo, Deus não está agindo na tua vida. A ausência, não é a ausência de problemas que fala que Deus é com ele. Tem um conceito errado criado no meio cristão, que é o seguinte: aquela pessoa que não tem problemas, ela é abençoada por Deus. E aquela pessoa que tem problemas, ela não é abençoada por Deus. Lembra que nós já falamos disso no conceito judaico? Alguém que nascesse cego, alguém que nascesse coxo, era considerado pela sociedade, não pela Bíblia, mas pela sociedade judaica, alguém amaldiçoado. Uma mulher estéril era considerada alguém amaldiçoada. Veja só, foi criada esse conceito, foi criada essa tradição religiosa, quando, na verdade, a pessoa ter nascido com algum problema, alguma dificuldade, isso não considera que ela não tem a bênção de Deus. Até porque a bênção de Deus está na vida. Se a pessoa nasceu, ela já é uma bênção de Deus. Manifesta. Porque ela tem vida. Ok? A bênção de Deus está na vida. Não no problema que ela enfrenta. Ou não que ela não enfrenta. Tá certo? Quando a gente olha, queridos, principalmente para os apóstolos, e a gente tem que lembrar da doutrina apostólica, se a gente olhar para a Bíblia, você vai ver que a doutrina apostólica, ela é totalmente baseada nos profetas e na lei. Não mudou, não substituiu. O que substituiu foi o pacto com Cristo, a aliança em Cristo, que veio o quê? Ele mesmo diz, olha, essa é a nova aliança. Essa é a aliança definitiva. Mas a doutrina apostólica, se você lê
o apóstolo Paulo, as cartas, principalmente as cartas doutrinadoras para as igrejas, elas são referência ao que os profetas falaram, ao que a lei falava. Ok? E quando a gente olha para a doutrina apostólica, e a gente vai citar uma aqui, que é a carta de Tiago, Tiago fala da provação, da tribulação, da dificuldade como um treinamento e não como um problema. Ele fala como um treinamento. Agora, treinamento para quê? Quando você treina, você treina com um objetivo. O Pepeu, por exemplo, faz parte de um time de handball. Quando eles vão treinar, é com o objetivo de jogarem bem, de alcançar o objetivo de ter lá. Tá jogando ainda, Pepeu? Tá meio parado o negócio? Tá jogando, né? Então, Tô jogando. eles treinam para quê? Com o objetivo de ter um coletivo maior no time, de alcançar algumas habilidades, de alcançar algumas coisas para enfrentar lá a adversidade do jogo. Ok? Então, todo treinamento tem um objetivo. Ok? Olha o que abre sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago 1, 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Veja que a carta de Tiago é uma carta expressa as 12 tribos dispersas entre as nações. Nós vamos entrar por alguns estudos de livros bíblicos em breve, e aí a gente vai entender para quem cada carta foi escrita, o porquê. Aí você entende um pouco a linguagem que foi usada, porque tem algumas coisas nas linguagens das cartas que elas têm destino, elas têm objetivo. E nós vamos estudar tudo isso, é muito legal. Mas, continuando aqui, verso 2. Olha isso, Thaís. Olha isso, Lucélia. Meus amados irmãos, considerai por motivo de alegria, de júbilo. Então você tem que ficar feliz, tá? Tem que ficar feliz, Milena, Maria Elisa, tem que ficar feliz. O fato de passardes por diversas, não está falando uma, tá? Diversas provações. Pronto. Se você tem mais de uma provação na tua vida, isso é motivo para você ficar feliz. Motivo de júbilo. Júbilo, na verdade, tá. Ei, Ana Luz, júbilo, na verdade, está acima de só estar feliz. É de você expressar. Né? Tem gente que vai falar assim, estou muito feliz, então. Porque é tanta aprovação, é tanta dificuldade que eu acho que eu sou a pessoa mais feliz da Terra. Olha isso. Considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé... Então, o que acontece aqui? Essa provação, ela tem um objetivo. Ela está provando o quê na nossa vida? Está provando a nossa fé. Olha lá. Porquanto sabeis que há essas provações que devem trazer alegria sobre você, é a prova da vossa fé. E uma vez que a tua fé for provada, ela gera um fruto, ela produz. Ela produz ainda o quê? Mais perseverança. Ou seja, vamos traduzir. Quem é perseverante? Quem se torna perseverante? Porque aqui está mostrando que a perseverança é um fruto, é um resultado. A perseverança é o resultado de uma fé que passou por provações. Uma fé que não passa por provações não é uma fé perseverante. Não gera o fruto da perseverança. Por isso a gente vê, preste bem atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Talvez aqui poucos, a maioria aqui é da minha geração, um pouquinho mais novo, né?
Mas a maioria de nós aqui, 35 anos para cima, a maioria, tá? 35 anos para cima, já viveu numa geração um pouquinho diferente da atual. A atual, eu vou colocar aí 25 anos para baixo, juventude e adolescência. Eles têm sido, por questões ideológicas, por estudos, não estou aqui, nem vou entrar por esse método, de psicologia e de conceitos de criação e educação atuais, em que as crianças elas são cada vez mais isentas de enfrentar provações. E por isso são totalmente volúveis, inseguras e incapazes de perseverar diante de uma situação. Pode reparar. Elas preferem mudar do que enfrentar. Então, entenda uma coisa. A pessoa tem problema no casamento, ela muda de casamento ao invés de enfrentar o problema. A pessoa tem problema na igreja, ela muda de igreja ao invés de enfrentar o problema na igreja. Ela tem problema com a liderança, ela muda de igreja ao invés de liderança, de célula. Célula para quem é de igreja celular, tá? Ao invés de enfrentar o problema com a liderança. Ela tem um problema com o irmão, ela fica sem conversar com o irmão, sem visitar o irmão, ao invés de enfrentar o problema. Isso eu estou falando de relacionamento. Mas a gente pode falar, pessoas mudam de profissão quando a profissão dela começa a ficar um pouco difícil. Elas fecham empresas e abrem outras coisas porque está difícil. Isso não quer dizer que às vezes não é uma estratégia, não é isso. Mas o que a gente vê é que só seremos perseverantes uma vez que a nossa fé for provada através de provações, de aflições e de dificuldades. Agora, presta atenção numa coisa. Para que é que Deus permite, porque nada foge da permissão dele, todos concordam com isso? Senão Deus não é soberano. Então, tudo que acontece tem ou vontade ou permissão de Deus. Nem tudo Deus quer que você passe porque ele está com vontade que você passe por aquilo. Deus não tem esses tipos de capricho. Ok? Deus não é um Deus que tem capricho. Eu acho que a Daniele... não gostei muito desse óculos da Daniele, então ela vai passar por isso agora. Pá! Não existe isso da parte de Deus. Isso é natureza humana. Ok? A gente toma decisões baseadas no que a gente gostou, do que ouviu, do que não ouviu. Deus não faz isso. Deus, ele está acima disso. Ok? Mas o que nós precisamos entender, biblicamente falando? Que seja permissão, ou seja, propósito, objetivo, vontade genuína de Deus, tudo está na soberania dele. Deus, ele é soberano. É um dos princípios bíblicos, tá? Soberania de Deus. Ok? Nessa soberania, as provações que vêm têm objetivo, têm propósito. E muitas vezes nós achamos que o propósito dessa fé é para você alcançar, presta atenção nisso, alcançar a tua plenitude financeira, alcançar a tua saúde plena, alcançar a felicidade familiar. Queridos, olha o que a palavra está dizendo aqui, versículo 4. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Agora vai para o versículo 12 de Tiago 1. Feliz, bem-aventurado é a pessoa que persevera. Lembra que a perseverança foi gerada como fruto diante das provações? Bem-aventurado, feliz
é a pessoa que persevera na provação. Porquanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio do quê? A coroa da vida. Receberá o prêmio da salvação eterna. Esse, do versículo 4, aperfeiçoados e completos, está falando de eternidade. Sabe por que Deus vai permitir que provações, tribulações, aflições provem a tua fé para que a tua alma seja salva? Para que você não se descuide nesse tempo em relação àquele que é o maior objetivo que ele tem para a tua vida, que é a salvação. Eu te pergunto, de que adianta ter todas as conquistas pessoais nesse tempo e viver eternamente distante de Deus? Isso não quer dizer que você tenha que viver a tua vida inteira passando por provações e lutas. Não é isso. Existe uma terra de descanso. Existe um tempo de bonança. Existe, porque senão o teu testemunho aqui, ele também fica improdutivo. Mas a ausência de problemas não quer dizer que você está no caminho certo. Ou o excesso de problemas não quer dizer que você está no caminho errado. Quantos conseguem entender isso? Essa é uma pergunta retórica, tá? Eu sei que você entende. Tá? Não tô? O que eu estou querendo é intensificar. Né? Deixa eu só ver aqui, que eu vi que tem comentários aqui. Romanos 5, ó. Palavra corroborando aqui, ó. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos a tribulação produz perseverança. Ó, aqui Paulo conectando o que Tiago também escreveu. Ok? E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele mesmo nos deu, nos outorgou. Ok? Aqui, ó, esse texto de Romanos 5 corrobora com o que nós acabamos de ler em Tiago, capítulo 1. Tá certo? Ok? A perseverança é a prova da nossa fé, e fé sem obras é morta. Assim, perseverar nos treina em fé e nos leva à conquista de objetivos. Perfeito, pastora Nádia. É isso aí. A Ana Regina escreveu aqui, ó, infelizmente, terei que ir. Tá bom, Ana, Deus abençoe sua vida, tá? Depois ela vai ficar gravada lá na plataforma, e aí pode assistir novamente. Então, o que nós precisamos entender, queridos? A ausência de problemas não quer dizer que você está no caminho certo. E o excesso de problemas não quer dizer que você está no caminho errado, de que você está sem Deus. Isso é uma leitura humana e equivocada. Não é uma leitura bíblica. Nós vamos ver isso aqui com mais profundidade agora, porque nós vamos ver até quando as nossas orações não são respondidas. Ok? Então vamos lá. Vamos ler mais um texto sobre isso? Isso tem que ficar muito forte dentro de nós. Abre aí, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primeira Pedro 1, 3. Querido, você vai sair dessa aula, nós vamos sair dessa aula, extremamente fortalecidos na nossa fé. Amém? E a nossa mente transicionada para que todo problema e dificuldade que você enfrente hoje seja na tua mente visto como um desafio. Porque se você vê como... Olha só,
Vamos trazer uma história bíblica fácil aqui? Olha isso, Maria Elisa. Olha isso, Luiz Antônio. Luiz, presta atenção numa coisa. Enquanto o exército de Israel viu Golias como um problema, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, porque ele era um grande problema. Mas Davi viu Golias como um desafio para alcançar uma oportunidade, para alcançar um resultado. E ele derrubou aquele gigante. Ok? É lógico que Davi sabia que ele não poderia vencê-lo sem o poder de Deus. Mas ele viu a oportunidade ali. 1 Pedro 1,3 diz assim, abriu sua Bíblia aí? Anota isso, tá? Faz aí uma relação, faz flechinha. Coloca em 1 Pedro 3, você pode colocar ali no cantinho da Bíblia, Romanos 5, que foi a palavra que o Carlos compartilhou. Você pode colocar Tiago 1, porque elas estão conectadas. 3 apóstolos, ok? 3 homens de Deus aqui, falando a mesma coisa. Olha o que diz. Bendito seja o Pai, seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais, olha a aliança que eu falei aqui em Cristo, né? Que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para nós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nessa verdade, exultais, ou seja, tenha júbilo, fique feliz, novamente, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligido por toda espécie de provações. Olha lá. Exulte, tenha júbilo, seja feliz, mesmo considerando que hoje, e ainda por algum tempo, tenhais que ser afligido por toda espécie de provação. Quem hoje se sente afligido por alguma provação? Não precisa levantar a mão, tá? É só autorreflexão, né? Autoanálise. Versículo 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, ou seja, a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe. Queridos, melhor é a tua fé sendo provada do que o teu baú cheio de moedas de ouro. Ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois, mesmo sem tê-lo visto, vós os amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo nesse momento, credes que sua pessoa exultais como indescritível glorioso júbilo. Porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Queridos, a provação que o ouro passa no fogo para ele se purificar é a mesma provação que a vossa fé, a tua fé passa nas tribulações, para que seja realizado o alvo. Qual é o alvo da tua fé? O maior alvo da tua fé, a salvação da tua vida. Por que que muitas vezes nos abatemos diante de tribulações e dificuldades? Porque o alvo da nossa fé se perde. E a nossa fé começa a ser, entende o que eu vou falar, mas vamos chegar nisso ainda. A nossa fé começa a ter o alvo da cura, a nossa fé começa a ter o alvo da prosperidade, a nossa fé começa a ter o alvo do emprego, a nossa fé começa a ter o alvo do dinheiro, do bem-estar, seja lá no que for. E substitui o principal alvo, que é a eternidade em Deus.
Existem duas eternidades. Todo mundo vai para a vida eterna aqui, ok? Com Deus ou sem Deus. Na presença de Deus ou na ausência de Deus. Mas todo mundo vai para a eternidade. Mas quando nós cristãos falamos da eternidade, nós estamos pensando uma vida eterna em Deus. Ok? A vitória que nós temos diante dos desafios depende sempre, queridos, da nossa realidade em Cristo. O quanto você está em Cristo hoje. Ok? Olha o que... Quem lembra aqui do Salmo 23? O Salmo do pastor. O que Davi diz naquele Salmo, Dalton? O que ele diz, pastora Nádia? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque tu estás comigo. Davi tinha o conhecimento de que ele em Deus, ele estando com Deus, ele sujeito à vontade de Deus, isso faria com que ele não passasse pelo vale da sombra da morte? Não. Ele diz, ainda que eu ande, ainda que pelo caminho que eu estou trilhando, eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu já expliquei, não vai dar tempo hoje, do que é o vale da sombra da morte, ok? Mas ainda que ele tivesse que passar por esse lugar, ele não temeria esse lugar. Qual pergunta, Milena? Você faz todo dia, eu não pesquei. Quanto de Cristo eu estou hoje? Ah, perfeito, ótimo, ótimo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do corpo de Cristo e beba do sangue de Cristo. Olha só, para você comer, eu vou... Tô aqui interagindo com o que a Milena falou. Perfeito, Milena. Comer do corpo, beber do sangue, figuramente, tá? Pão e vinho, que representam. É representatividade. É o maior nível de estar em Cristo, você concorda? Aquele que não comer do pão, não beber do vinho, não está em mim. É a ceia do Senhor, é a aliança. Para entrar nessa aliança, o que Jesus diz? Examine-se, pois, a Milena a si mesma. Examine-se, pois, o Ayrton a si mesmo. Examine-se, pois, o Carlos a si mesmo. A Rosângela a si mesmo. Vocês estão compreendendo? Nós devemos perguntar assim, pessoalmente. Avaliar o quanto de Cristo está em mim. Veja que Davi tinha esse conceito tão forte de que ele estava com Deus, de que ele fala assim, ainda que eu passe, que eu ande, que eu tenha que atravessar esse momento que é o vale do sombra da morte, não temerei mal algum. Então ele não ficaria ansioso, ele não se sentiria amedrontado, incrédulo. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Essa consciência de saber que Deus está conosco, olha isso. Tira de você a sobrecarga da aflição. Não tira a aflição, porque a aflição vai produzir a fé. A aflição vai provar a fé, que vai produzir perseverança, esperança, confiança. Mas não faz você temer a aflição. O problema é quando a gente começa a ficar com medo. Porque o medo é o contrário da fé. Ok? Olha isso. A certeza de que Deus está conosco nos impulsiona a continuar a caminhada para uma vida eterna com Deus. Amém. Penso que enquanto a nossa fé não estiver baseada em viver inteiramente a identidade de Cristo, humanamente, todas as setas do mundo habitarão em algum grau de intensidade. Exatamente. Exatamente. Por isso que o que apaga essas setas, os dados inflamados do maligno, é o escudo da fé. Ok, Cecília? É o escudo da fé. É o escudo da fé. Porque empunhar o escudo da fé, com o qual apagareis, ou
Bloqueareis os dardos inflamados do maligno, as setas que vêm na nossa mente, falando não vai dar certo. Você não vai sair dessa situação. Essa situação é para o resto da vida. Talvez a tua mente, e aí isso vai te enfraquecendo na hora de lutar, porque você fala, meu Deus, já é tanto tempo assim. Será que esse é o meu karma? Porque algumas pessoas tentam explicar dessa forma. Algumas doutrinas, algumas religiões, falando, olha, isso é o que você tem que passar. Isso é o que você tem que viver. Porque se você não viver isso, você não vai alcançar uma plenitude maior. A Bíblia nos ensina, veja como é sutil, a Bíblia nos ensina que essas provações são caminhos para nos fortalecer, mas não quer dizer que é o destino final. Ok? A tua fé é provada. A tua fé é provada. Anote uma frase aí que é interessante. O engano é achar que nunca vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas é passar sem temer. O engano é achar que nunca vai passar pelo vale da sombra da morte. Ok? Mas é passar sem temer. Sem temer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus te protege, mas não evita a batalha. Ele te protege, ele te dá vitória. Tem batalhas que ele vai vencer de forma sobrenatural. E tem batalhas que ele vai fazer você empunhar a arma e você vai ter que ir lá lutar. Ok? Mas ele não evita as batalhas. Querido, se você evitar as batalhas na sua vida, você não se aperfeiçoa. Se você evitar as batalhas na vida dos teus filhos, teu filho tem 25 anos e você atravessa a rua de mão dada com ele, com 26 anos ele vai morrer atropelado. Não estou amaldiçoando ninguém, tá? Morrer não, desculpa, foi muito pesado. Com 26 anos ele pode ser atropelado. Senão fica muito pesado. Fala, pastora Nádia. Pastor, o que me vem à mente assim, é que as provações nos levam a continuar, a crescer em fé, porque são treinamentos na nossa vida. E o interessante é que as nossas provações, mesmo cada um de nós andando pelo vale da sombra da morte, várias vezes na vida, uma coisa interessante é que Deus não permite a nossa morte física, para que a gente, no dia seguinte, se levante novamente e continue a caminhada da fé. E aí tudo leva à vida eterna, em busca do objetivo final, que é a coroa da vida. Eu achei lindo isso que o senhor falou. Amém. Amém. Pastora Nádia, você é um modelo vivo disso. É um exemplo vivo. Para quem não sabe, a pastora Nádia enfrenta uma doença autoimune, e eu não sei explicar. Um dia ela vai dar o testemunho dela que ela explica. Oi, fala. Não, eu tô falando de novo, já dei. E a Pamela também. O Pepeu também vive isso como eu, exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? Diariamente depende da misericórdia. Sim, diariamente depende do mover de Deus, da ação de Deus. Por mais difícil que seja enfrentar essa situação, fazendo a leitura correta, essa situação aproxima a pastora Nádia, a Pamela, cada dia mais de Deus. Ok? É por isso que eu volto a dizer. Uma vida isenta de provações não garante que você está no caminho certo. Não garante que está tudo certo, não. Ok? E nós vamos agora entrar. É que acabou, a pastora Nádia falou, acabou adiantando um pouco, mas daqui a pouco nós vamos entrar nessa parte aí.
Essa parte aí, mas peraí. Cristo não é aquele que cura as enfermidades, por exemplo? Cristo não é aquele que restaura os casamentos? Cristo não é aquele que abençoa os relacionamentos? Cristo não é aquele que prospera os caminhos? Cristo não é aquele que traz... E por que é que, então... Ponto de interrogação. A gente já vai chegar aí. Presta atenção numa coisa que eu quero falar sobre fé aqui com vocês agora. 2 vezes os discípulos de Jesus entraram num barco para atravessar o mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. Você sabia, né, que o Mar da Galileia também é conhecido como Mar de Tiberíades. Ok? Mateus 14, 22, abre aí. Nós vamos ler as 2 passagens, tá? Mateus 14, 22 e depois em Marcos 4, 35. Vamos lá. Mateus 14, 22 diz assim: mediante após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho para o monte orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. Sublinha esse medo aí, tá? E caminhando, e começando a afundar, gritou: Senhor, Hosana, né? Salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: olha o que Jesus diz aqui. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vai agora para Marcos 4, 35. Vamos lá. Nós vamos ler as 2 histórias, depois nós vamos fazer... Nós vamos conectar. Ó, o Glaucus escreveu aqui: se não conseguimos suportar as provações do nosso dia a dia, como vamos suportar as perseguições por pregar o evangelho? Isso é um fato. Isso é um fato. Quem não morrer para si mesmo, não consegue morrer por Cristo. Olha o que diz Marcos 4, 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou os seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor
e comentavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ok? Duas passagens bem parecidas, com experiências próximas, mas com alguns detalhes interessantes. O primeiro, lá no livro de Mateus, capítulo 14, diz que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem. Essa insistência tem dois aspectos. Primeiro, porque ele não estava indo junto, então os discípulos devem ter falado assim: olha, a gente espera o Senhor e a gente vai todo mundo junto. Aí Jesus insiste para que eles vão à frente. E segundo, essa insistência pode ter sido o Carlos Henrique falando, hein, pelo amor de Deus. Eu assumo que sou eu que estou falando, tá? Não tem aqui o texto claro nesse aspecto. Mas por eles, ou alguns deles, alguns dos 12, serem pescadores experientes, poderiam ter nesse momento ter falado: olha, Senhor, pelo tipo de vento, não é bom a gente atravessar hoje, não. Pelo horário, a gente conhece aqui esse mar. A gente conhece, aqui vai dar ruim. Aqui vai dar ruim. Isabela, essa travessia aqui agora não vai ser boa não, do céu. Então é melhor a gente ficar quietinho aqui. Ainda mais o senhor não vai estar junto, então vamos ficar de boa. Só que Jesus insiste para que eles vão. E aí vem, né, aquele momento, o vento era contrário e o barco começa a ficar ali à noite fustigado, né, pelas ondas. Tá apanhando, é como se fosse as ondas estivessem dando chicotadas naquele barco. Imagina, querido. Nós não estamos falando, já brinquei aqui, nós não estamos falando de um Titanic, nós não estamos, que também afundou, mas nós não estamos falando de um transatlântico que quase não balança. Nós estamos falando de um barco, não estou falando daquele barco, daquele transatlântico da MSC que você vai fazer uma excursão em breve com a sua esposa, uma lua de mel, uma viagem com seus filhos, né? Não é esse. Você quase nem vê o barco balançar, nem sente. Nós estamos falando de um barco de pescador. Poderia ser até um barco de médio porte, mas fustigado pelas ondas. O que acontece? Eles ficam desesperados. Quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles, segundo alguns historiadores, existia lá algumas tradições, né, algumas fábulas, algumas lendas, de que existia um fantasma que afundava barco. Então, quando eles veem alguém andando sobre as águas, logo eles lembram dessa. Olha como a mente humana ela é ingrata, Ayrton. Olha isso, Thaís. A mente humana é muito ingrata. Você é crente, você crê na palavra de Deus. Mas quando vem uma situação adversa, a gente lembra até de fábula e lenda nessa hora. Você lembra da loira do banheiro? Você lembra? Tem cristão que não passa embaixo da escada para não ficar com azar. Tem cristão que bate 3 vezes na madeira. Não é verdade? A gente, na hora da dificuldade, lembra até como é que fala? Esse gato preso, como é que chama isso? Superstição. Faz sinal da cruz, faz qualquer coisa para se livrar do negócio. Então, tinha essa fábula lá naquela época que meio que mostrava isso, né? E eles veem lá um homem andando sobre as águas. Desculpa, queridos. Até eu, Alice, no meio do mar, visse alguém andando sobre as águas. Fala a verdade, a gente gosta de questionar os 12, né? Mas põe você lá, o barco sendo fustigado. A tradição, a fábula, a lenda dizia que tinha um fantasma que afundava barco. Daqui a pouco vem o fantasma. Daqui a pouco vem alguém andando sobre as águas. Vocês estão de brincadeira comigo, gente. É joelho batendo aqui. Fantasma chegando. É lógico que a gente ia ficar amedrontado. E aí o que acontece? Jesus diz: tem de bom ânimo. Essa aflição aí não é para a morte. Essa aflição, esse barco sendo fustigado, vai dar tudo certo.
E Deus está falando hoje conosco, olha, essa aflição não é para a morte. Esse barco fustigado aí não é para a morte. Vai dar tudo certo, tem de bom ânimo. Não tem mais, sou eu. Aí Pedro fala, então, seu Senhor, que eu possa ir andando até o Senhor. Então Jesus fala, venha. E aí Pedro, de forma sobrenatural, começa a viver uma experiência. E eu quero dizer que Deus quer te levar a viver experiências sobrenaturais. Presta atenção. E aí você conhece essa passagem, você já foi ministrado, ele começa a andar, só que no meio do caminho, ao invés dele continuar olhando para Jesus, a Bíblia diz que ele começa a olhar para o vento, para a água, para as adversidades. E a fé dele, pelos olhos estarem nas adversidades, a fé dele é abalada. E ele começa a afundar. Grita por socorro, Jesus vai lá e o salva. Quando Jesus salva, ele diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quem disse isso para Pedro? Homem de pequena fé. Foi Jesus. Foi Jesus. Com certeza não era uma frase que Pedro gostaria de ouvir. Homem de pequena fé. Na outra passagem, Jesus dorme no barco, e o barco também é quase inundado pelas águas. Acordam Jesus, Jesus manda parar tudo. Para vento, para água, para tudo. Fica tudo bem. E aí ele diz assim, vocês não têm fé? Ou seja, Jesus questiona a fé. Sabe o que eu aprendi com essa passagem? Sabe o que eu aprendi com essa passagem? Que tem situações, eu estou falando do Carlos Henrique agora, tá? Quero contar uma experiência pessoal minha, lendo a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, Deus dá experiências para nós. Por isso, parabéns por escolher, nessa manhã, buscar a Bíblia. Lendo essas passagens, eu aprendi uma coisa. Tem hora que a nossa fé falha. Sim. Segunda coisa que eu aprendo com isso, que como tem hora que a minha fé pode estar falhando, eu jamais tomaria a postura de, em qualquer situação na minha vida, dizer assim, eu tive fé para que isso se resolvesse, mas não se resolveu. Eu não consigo avaliar em mim o nível da minha fé, porque eu sei o quão corrupto e enganoso é o meu coração. Então, cuidado. Aí digo eu, em forma de ministração, para em alguma situação da sua vida você falar assim, eu tive fé e Deus não fez. Esse tipo de discurso, primeiro, ele é perigoso. Porque tem situações na sua vida que Deus vai ter que te resolver, vai resolver até quando você não tem fé. E isso é bíblico. Ok? Agora presta atenção. Tem situações que às vezes até perduram. Podemos pegar, por exemplo, se alguém puder procurar aí, eu sei que é em Mateus, mas eu não lembro agora qual versículo, quando os discípulos não conseguem expulsar um demônio, e eles vêm para Jesus e dizem assim, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar demônio? Esse demônio aqui. E o Senhor conseguiu. E aí Jesus diz, porque vocês não têm fé. Mas eu acredito que quando eles foram orar para expulsar, eles tinham a consciência deles que eles tinham fé para aquilo. Porque senão eles nem iriam.
Sim ou não? Você não vai orar por alguém se você não crê. Mas Jesus disse para eles. Se alguém puder achar esse texto aí, para a gente, podemos até ler. Mas Jesus disse para eles, olha, até quando eu vou estar com vocês? Né? Cadê a fé? Mas a gente não quer ouvir que tem talvez faltado fé. A gente não quer ouvir isso. E às vezes falta. E às vezes, nós achamos que tivemos fé. Aqui, ó. Mateus 17, isso. Mateus 17 diz aqui: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Veja só, os discípulos estavam caminhando com Cristo, aprenderam com Cristo. Cristo já tinha dado a ordem para eles, ó, ide, pregar o evangelho, vai aí nos povoados, vão aí de 2 em 2, ministra a palavra, cura os enfermos, liberta os cativos. E aí eles não conseguiram. E a explicação de Jesus foi muito clara. Vocês não tiveram fé. Então tem situações na nossa vida que vai faltar fé. E tem situações na nossa vida que não depende da fé que empreendemos. Mas o perigo é nós acharmos que empreendemos a fé suficiente para aquela situação. Os discípulos que foram orar por esses meninos provavelmente acreditaram em expulsar. Mas Jesus disse, não. O que faltou foi fé. E aqui no barco, ele vira para esses discípulos e fala assim, olha, está faltando fé. Por isso, essa aflição. Eu coloquei aqui uma frase, eu escrevi assim, perigo, 2 pontos. Acharmos que temos fé suficiente. Presta atenção numa coisa que está na Bíblia, Hebreus 11. Fé é certeza. Fé não é sensação. Não confunda. Fé é certeza. Fé não é sensação. Olha aqui. Às vezes quando a Bíblia respalda que quando há certeza, há milagre. Há o agir. Mateus 21, 22 diz assim, e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Lucas 1, 37. Para Deus, nada é impossível. Ok? Então, presta atenção. Mateus 21 garante que tudo que você pedir em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Agora, por que alguns recebem milagres e outros não? Essa é a pergunta. Primeiro, falta de fé. E se for isso, é a parte mais fácil. Presta atenção. Deixa eu concluir, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso agora, porque agora vem algo muito, muito, muito interessante aqui. Primeiro, falta de fé. Ok? Se for isso, é a parte mais fácil de entender. Faltou fé. E a gente não pode se culpar porque faltou fé. Nossos olhos naturais, eles nos enganam. Pedro foi enganado pelos olhos naturais dele quando estava andando sobre as águas. Ele olhou ali, ele olhou aqui, ele viu, meu Deus, mas peraí, ainda está no meio da água. Quando ele viu, afundou. E aí Jesus resgatou e falou, poxa, Pedro, eu sou o autor e consumador da fé. Não tira os olhos de mim.
Não tira os olhos de mim. Olha para mim, não olha para a circunstância. Olha para mim, não olha para a enfermidade. Então a gente vê nessa passagem bíblica Pedro tirando os olhos de Jesus. Faltou fé. Ok. Então, aquela situação não se reverteu. Por quê? Porque se a gente pedir, crendo, recebereis. A palavra diz isso. Não sou eu. Jesus disse isso. Ele que é a palavra. Ele ministrou isso. Crendo, recebereis. E ele diz isso falando da figueira que secou. Você lembra dessa passagem? Ah, que nunca mais haja fruto em ti. Secou. A figueira que o Senhor falou secou, lógico. Se tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Mas, muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Por quê? E aí nós vamos ver algumas passagens, né? Veja só. Primeiro, por falta de fé. Segundo, e aí é que vem o desafio agora. Presta atenção nisso. Segunda forma de você não ver aquela situação acontecer é por preservação da alma, da salvação e do propósito. Talvez algumas coisas que você está pedindo para Deus, clamando para Deus, pode ser falta de fé, porque se tiver certeza, recebe. Ok? Se tiver certeza, recebe. Mas será que a gente tem certeza? E é aí que eu trago para o meu lado pessoal. Eu não tenho. Eu não consigo falar assim, não, eu tenho certeza. Eu sempre estou trabalhando a minha fé. Ah, eu tinha certeza, mas não aconteceu. Será? Mas a gente não quer. É ruim ouvir. Ah, você não teve fé. É ruim para nós isso. Agora, existe um lado que é a preservação da alma, da salvação e do propósito. Só Deus enxerga isso. E só a humildade de reconhecer as nossas fraquezas revela isso. Quando algo não acontece por preservação da alma, da salvação e do propósito, é Deus enxergando algo que a gente ainda não enxerga. E nós temos uma passagem bíblica extraordinária, queridos, que é o exemplo do apóstolo Paulo e o seu espinho na carne. Quem acha que o apóstolo Paulo teve fé para ser livre daquele espinho na carne? Mas a Bíblia nos dá sinais, o texto mostra, né, sinais de que ele teve fé. Né? Pedindo uma, duas, três, indo na direção de Deus, pedindo para Deus. Né? Mas Deus não o curou. Curou aqui, eu falo, curou o espinho na carne como uma cura, tá? A maior, assim, o espinho na carne não é uma coisa que ficou clara na Bíblia, ok? O que era esse espinho na carne? Uma das explicações, eu já ministrei sobre isso, eu tenho vídeos lá no meu canal do YouTube, tá aberto esses vídeos lá, são 4 aulas sobre o espinho na carne, tá? Excelente aulas, assim. Se você entrar lá no meu canal, você acha lá. Mas a explicação mais provável é que fosse uma enfermidade, e uma enfermidade nos olhos, que muito cedo veio sobre a vida de Paulo, né? E ele tinha isso. Mas Deus não o curou dessa enfermidade, ou desse espinho, que ele chama de espinho,
por capricho. Eu vou curar o João, mas não vou curar Paulo. Eu vou curar o endemoniado gadareno, mas não vou curar Paulo. Deus volta a dizer, não tem esses caprichos. Deus tem propósito. Ok? Deus não tem capricho, Deus tem propósito. No caso de Paulo, e na maioria das pessoas, a soberania de Deus age para a preservação. Sabe por que Paulo não foi curado daquele espinho na carne? Porque Deus precisava primeiro na vida dele curar a arrogância. O espinho na carne não impediria Paulo de ser salvo, de estar na eternidade. Mas a arrogância, sim. Podia desviar ele do propósito. Pastor, como entender se alguém tem fé para alcançar algo e não consegue, mas ao mesmo tempo essa pessoa tem fé para fazer materializar milagres, prodígios e maravilhas? Justamente por isso, pastora Nádia, nem sempre é falta de fé. Muitas vezes é propósito na soberania de Deus. Ok? Mas em outras vezes, por isso que eu falo, eu não me acho um homem de fé suficiente para dizer assim, eu tive fé e Deus não fez. Eu jamais falaria isso. Eu, Carlos Henrique, tá? Carlos Henrique. Tá? Mas pode acontecer. De Deus. Sim, a soberania de Deus, Dalton, sobrepõe sobre tudo. Soberania de Deus, já falei, ele é soberano, é igual o rei. O rei não importa, no reino ele dá ordem e acabou. Independente de qualquer coisa. O rei pode mudar as leis se ele quiser, não pode? Deus não faz isso porque ele é fiel àquilo que ele criou. Mas, se ele quiser, ele pode. Deus não fez, através de Josué, parar o sol e a lua. Ele mudou leis da natureza. Com propósito. Isso é soberania. Tá? Isso está acima de todas as coisas. Pastor, é o Dalton, tudo bem? Pois não, Dalton. Deixa eu só perguntar. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque o grande desafio para nós, né, pelo menos para mim, é saber, é conseguir discernir, né, e aí eu acho que entra a questão do relacionamento com Deus, entre o que é a soberania de Deus em determinada situação para as nossas vidas ou se é falta de fé, né? Isso eu acho que é um grande desafio, talvez, né? Eu estou falando de mim, mas eu acho que para todos os seres humanos, porque às vezes nas minhas conversas com Deus, né, sobre determinados assuntos, determinados desafios e dificuldades, né, eu falo, Senhor, por que não está tendo mover sobre essa situação, né? Eu creio no Senhor, né, eu tenho clamado tanto ao Senhor por determinada situação X, né, ser movida, e por que isso não acontece? Mas eu acho que talvez a minha petição seja eu ter esse discernimento pelo Espírito Santo, né? Porque isso... Então, aí... Eu vou compartilhar algo que aí, de forma prática, eu acho que exemplifica melhor, assim. Você entender uma coisa. Você percebe que falta fé quando o resultado negativo que naquela situação perdura abala a pessoa para exercer fé em outras coisas. Então, vou te dar um exemplo. Você ora para uma situação se resolver, essa situação não se resolve. No teu tempo, segundo as suas expectativas. Lembra que eu falei das expectativas humanas, que elas são perigosas. Mas não se resolve ali. O que acontece? Você continua empreendendo a tua fé, independente daquela situação ter sido resolvida ou não, porque você não tem só uma situação. Você continua crendo, você continua buscando, você continua mergulhando em Deus, você continua caminhando com Deus. Então, isso mostra
que talvez aquela situação resolvida não está só baseado na falta de fé em si, tá? Por quê? Porque pode ser um processo, um propósito de Deus maior do que o que nós estamos enxergando hoje. Ok? Então, é nisso que a soberania de Deus, ela trabalha. E é aí que a nossa fé, ela tem que estar voltada, é aí que vem o detalhe, que agora eu acho que responde tudo. A tua fé tem que estar voltada para a soberania de Deus. Aí acabou. Aí acabou. Se a tua fé está voltada para a soberania de Deus e não para o milagre em si, a tua fé não vai ser abalada. Por quê? Porque eu creio que Deus pode fazer a hora que Ele quiser fazer. Mas enquanto Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aí tem aquela música do Delino Marçal. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele é Deus. Né? Que eu considero essa música um código de honra ao Eterno. Pastor, muito obrigado. Me respondeu e me fortaleceu, mas eu só queria dizer aqui, e realmente é isso, existem determinadas outras situações em que eu orei, perseverei e as coisas se resolveram e Deus atendeu. Também gostaria de deixar isso claro aqui de uma maneira genérica, porque realmente, né, o senhor falando isso conosco, eu falei, não, mas existiu aquela situação X, aquela situação Y, aquela situação Z, que foram perfeitamente atendidas, e isso nos enche de uma gratidão, né, e de uma adoração a Deus tremenda também. E até te fortalece, talvez, para essa situação que ainda não se resolveu. Exatamente. Você é Deus agindo. O problema do ser humano, eu vou chamar como problema do ser humano, tá? O problema do ser humano é que ele é muito visual, no plano natural. A gente não consegue visualizar o espiritual. Então, a gente fica com medo do que a gente não viu. Por exemplo, o servo de Eliseu tem uma passagem muito, muito linda. Ele diz assim, profeta, nós vamos morrer, porque o exército que nos sitiou é maior do que o nosso. Aí o profeta diz assim, não, maior é o nosso exército. E aí o servo diz, não, eu estou vendo aqui, olha, eles têm, estou dando um exemplo, eles têm 5.000, nós só temos 1.000. E Eliseu falava assim, não, maior é o nosso. E ele falava, não é, eu contei, eu fiz o censo. Eu olhei todos os detalhes, eu olhei cada detalhe, eu analisei, eu coloquei, eu fui analítico, eu coloquei na balança tudo que ele precisava fazer de forma natural, ele fez. E ele constatou que maior era o inimigo do que eles. E às vezes a gente está assim. E aí Eliseu fala, então vem cá. E Eliseu faz uma oração. E diz assim, Senhor, abre os olhos desse meu servo. E aí os olhos que eram naturais, nos 5.000 contra 1.000, se abriram. E existia ao redor de todo acampamento um exército de anjos, que a Bíblia diz que eram miríades, milhões. Muito maior. Entenda que a fé, ela não transita no natural. E talvez os teus olhos estejam no natural. Então, você precisa pedir, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Ok? Abre os meus olhos para que eu veja. Os nossos olhos precisam transitar no sobrenatural. Essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque nossos olhos precisam transitar no sobrenatural. Porque no natural, os nossos olhos criam limites. Criam limites. Não, isso aqui não dá. Por isso que quando a gente ora, muitas vezes, por alguém, por alguma situação, você, quando ora, você fala assim, agora toma atitude de fé. Você ora por alguém que não está andando, você fala, agora ande.
e aquela pessoa trava. E por que ela trava? Porque ela olha para a impossibilidade dela e ela não vê. Ela olha com os olhos naturais, ela fala, não dá, porque as minhas pernas não andam. Abraão e Sara não podiam ter filhos, sim ou não? Porque Sara era estéril. Então, o que Deus faz para curar Sara? Vamos ver quem sabe. Vamos ver quem responde. O que Deus faz para curar Sara? Está na Bíblia. Faz ela gerar o filho? Gera o filho nela? Oi? Gera Isaac nela? Não, Isaac é o fruto da cura. Mas, pastor, Quando, será que... Desculpa. Oi? quando Sara duvida de trás da cortina e é confrontada. Isso, ali ela está duvidando. A Bíblia não diz que ela creu. Como é que Sara foi curada? Será que a Sara foi curada quando ela entrou na menopausa? Porque, não sei, estou falando aqui uma coisa mais biológica hoje, porque ela não tinha... Ela sempre foi estéril. Isso. E aí, de repente, acabou tudo que ela tinha de restinho de fé quando ela entrou na menopausa, porque ela já era mulher velha quando teve filho. Isso, a Bíblia diz que os costumes da mulher já tinham parado nela. Sei, isso daí, para uma mulher que já era estéril, pronto, acabou o mundo, né? O que foi, como que Deus curou Sara? Presta atenção. Curando Abraão primeiro. Mas Abraão não era estéril, era Sara. Mas a esterilidade física de Sara estava nos olhos também de Abraão. Todos os dias que ele entrava na tenda, ele olhava para uma mulher estéril. Então Deus diz para Abraão, sai da tenda e olhe para os céus. E conte as estrelas, se é que pode. Quando Abraão parou de olhar para Sara e olhou para o céu, a Bíblia diz que Deus diz assim para ele, assim será a tua descendência, que não poderá ser contada. Aí a Bíblia diz assim, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, quando Abraão creu, Sara foi curada. Por quê? Porque o problema não estava na esterilidade de Sara, estava no olhar de Abraão. Enquanto Abraão olhou para Sara como uma mulher estéril, ela era estéril. Quando ele passou a olhar para ela como uma mulher que poderia dar essa descendência por promessa, ela foi curada. Vocês estão entendendo? Pastor, Onde estão... pastor, deu um pino na minha cabeça agora. Se eu preciso de um milagre e esse milagre está condicionado a uma promessa que Deus deu a alguém da minha família, um exemplo que eu estou dando, a minha cura não vai vir enquanto essa promessa, enquanto Deus não curar a pessoa que recebeu a promessa? Eu quero dizer que eu sei que o exemplo de Sara é um exemplo que o senhor deu, mas existe essa possibilidade da manifestação da cura divina de Deus em uma pessoa por conta de um propósito maior de uma outra pessoa na família, no caso, o senhor citou o sacerdote, passei, eu não estou entendendo. O propósito não era só na vida de Abraão. A promessa foi dada para Abraão e Sara. A promessa é para o casal. Tanto que Deus não abençoou o filho de Agar. Porque senão ele poderia ter continuado o propósito por Agar, sim ou não? Sim, sim. A promessa não era só para Abraão. A promessa era para Abraão e Sara. Só que a cura de Sara veio quando a visão de Abraão foi curada primeiro. Porque, queridos, a fé não está na questão natural. A fé está na questão sobrenatural. Olhos naturais não geram fé. Então Deus tirou os olhos daquela situação que era Sara estéril ali e colocou os olhos nas estrelas do céu. E naquela hora, a cura veio.
porque Abraão creu. Porque nem sempre, pastor, o milagre ali, de acontecer o milagre sobrenatural, é um propósito. Por exemplo, quando diz a Bíblia que os 10 foram curados e 1 ou 2 seguiram. Ou seja, não houve não era um propósito deles serem curados, ou seja, para salvação, né? Digamos assim. Por que eu estou falando isso? Porque eu já orei por um cadáver. Eu já tive coragem de orar por um morto. E nisso eu vi esse cadáver se levantar. Em nome de Jesus eu falo aqui diante de vocês. Amém. Segundo a médica, eu estava aí na região do Pepeu e saindo da casa do Luiz Balbino, me deparei com um acidente muito grave do motoqueiro, bateu em um carro, e era um sol muito quente, e aquele jovem de 15 anos estava ali no asfalto, todo quebrado, e a temperatura era muito alta. Eu pedia para as pessoas trazerem algum cobertor, alguma coisa, fazer uma sombra, mas ninguém trouxe, e aí eu estava segurando ele ali, ele se debatendo, e nisso, no acidente, já tinha chegado essa médica. E aí o jovem começou a se apagar. E aí a médica fez todos ali os procedimentos, os pulsos, coração, e ela começou a entrar em desespero. Ela falou assim, eu sabia que ele ia morrer. Eu sabia que ele não ia aguentar. E era muito trânsito. E aí ela falou, aí eu perguntei, como que você sabe? Ela falou, eu sou médica. Aí nisso eu mexi nele, ele estava gelado, duro, e aquilo eu olhei para aquele jovem e aquilo me trouxe no meu coração uma compaixão muito grande. Eu falei, Deus, está escrito na tua palavra que se a gente crer, podemos ver milagres, né? E nisso eu me ajoelhei do lado dele, do ouvido ali, e comecei a clamar. E usei a palavra, aquela palavra que diz, efatá, tudo que tem ouvido ouça, ressuscita. Irã, perguntei o nome dele. Ele começou a mexer com os dedos, aí eu comecei a intensificar mais a oração. Então, assim, e aí depois eu peguei o contato dessa família, fui lá, ministrei, falei de Jesus. Eu creio assim, que eu não ganhei essa família para Jesus, mas eu acredito que nesse caso, eu acredito que Deus tem um propósito de salvação daquela família. Eu também perdi o contato. Mas assim, e tem coisas que eu quero dizer assim, e tem coisas que eu oro e eu vejo que não acontece, só que eu não fico frustrado. Não fico frustrado, porque tem mais de 20 anos na igreja, tem situações que eu vejo que não se resolveu, mas continuo prosseguindo, né? Então, assim, hoje está falando realmente de fé. É assim, para o Dalto, né? Continue firme, porque Deus tem um propósito. Talvez não é nem no milagre que nós estamos esperando, mas é coisas muito maiores. Amém? Amém. Amém. Forte testemunho, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Veja só. Aí, voltando aqui, só para a gente... Já são 9 horas, gente. Eu só vi agora, me perdoe. São 9 horas. Meu Deus do céu. A aula passou, voou, né? Voou, meu Deus, são 9 horas e a gente nem falou ainda do espinho na carne. Eu tenho aqui, quer ver? 1, 2, mais 3 páginas aqui. Mas tudo bem. Ó. Te nota que tem mais uma aula, pastor. Vamos, sábado que vem, vamos de novo. Vamos de novo, isso aqui não acaba. Só para encerrar, uma coisa. Paulo, ele precisava de uma cura. Ele precisava de um tratamento de Deus pertinente à arrogância na vida dele. Você sabe que Paulo, a velha natureza de Paulo era uma natureza totalmente arrogante, soberba. Enquanto ele não reconheceu isso, sábado continuamos, até mesmo porque tem uma pergunta baseada nessa questão. Ótimo, ótimo. Vamos continuar assim. Se quiser adiantar também, são 4 aulas que tem lá no YouTube. Não está na plataforma, está no meu YouTube, Carlos Henrique, no YouTube. 4 aulas sobre espinho na carne. Mas a gente vai falar na semana que vem, tá? Aí a gente... acho que não vai dar para entrar. Tudo que falar agora vai ficar... sem conexão, sabe assim? Eu falo alguma coisa, pode ficar sem. É melhor a gente continuar. Vamos encerrar aqui. Acho que a gente já recebeu bastante aqui nessa manhã. Acho que já veio, né, conteúdo aqui bem aprofundado, mas semana que vem a gente continua no mesmo propósito. Inclusive, se tiver mais questões, anota aí, a gente vai
compartilhando isso. Amém? Vamos fazer uma oração? E depois vou pedir... abre a telinha aí para eu bater uma foto aqui já. Aí depois eu oro e a gente encerra. Vamos lá. Abrindo aí. Quero ver todo mundo. A maquiagem, os cabelos penteados. Das 7 horas. Isso, ó, faz igual o Pepe. Ou rapa o cabelo ou põe boné igual o Carlos. Aí tá tudo tá tudo resolvido. Quem falta aqui? Ana? Cadê a Milena? Você tá com 2 telas, Milena? Você tá? Isso, vamos lá. Deixa eu bater uma foto. Todo mundo? Falta alguém? Luciana? Isso, Ana. Graças e paz, minha prima. Vamos lá. E a Luciana deve ter ido tomar um café. 5, 4, 3, 2, sorriso. Show de bola. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar abençoando a vida dos teus filhos, agradecendo pela confiança, agradecendo pela fé com que eles empreendem esses sábados de manhãs, buscando a tua presença, o conhecimento, a revelação que vem do Senhor. Não vem de mim, não vem de nenhum dos que aqui compartilham. Tudo que temos, Pai, vem do Senhor, e isso é claro para nós. Inclusive a fé como dom, para que nós possamos viver experiências sobrenaturais. Como foi pedido na Bíblia, nós fazemos o nosso pedido hoje, Pai. Aumenta a nossa fé e também a nossa confiança na tua soberania. Em tudo queremos sempre dizer, Deus é soberano. Até mesmo nas tribulações que hoje entendemos, que podem ser motivos de júbilo, de exultarmos, porque o Senhor nos aperfeiçoa para a eternidade. Senhor, abençoa cada vida e cada família aqui, e que juntos possamos glorificar o teu nome, através de buscarmos uma vida santa, reta e íntegra, diante dos teus olhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Beijo no coração. Deus te abençoe. Ore por mim, pela Rosângela, a Igreja Oxadade Americana. Deus está fazendo grandes coisas aqui, mas a gente precisa sempre da cobertura de oração. Amo vocês, viu? Amém. Beijo no coração. Amém, gente. Deus abençoe. Amém. Deus